Passando agora para a resolução do problema, nós vamos ter que analisar duas coisas aqui. Primeiro vamos analisar o fator aqui de cima e depois vamos analisar o fator aqui de baixo. Lembrando que esse resultado aqui tem que ser menor ou igual a zero. Tá bom? Então nós vamos primeiro pegar o de cima, vamos dizer que ele é A, ele é igual a 2 elevado a menos x, tá bom? É o fator de cima. E vou chamar de B o fator de baixo, que é 3 elevado a x ao quadrado menos x, e isso menos 1, tá bom? Então tem um A e tem um B. Eu tenho que analisar os dois e também analisar o sinal do de cima e do de baixo para a gente poder começar a fazer o jogo de sinal. Nesse caso aqui, eu sei que o A sempre será maior do que zero. Por quê? Por causa daquele conhecimento prévio, que 2 elevado a A é sempre maior do que zero para todo A pertencente aos reais. Então eu tenho aqui a primeira informação. Aqui, ó, independente do valor que eu coloque aqui, esse valor sempre vai dar positivo. Vamos fazer uma prova. Digamos que o x vale menos 1, tá bom? Aqui é igual ao x. Substituindo aqui, nós vamos ter 2 elevado a menos x, que é igual a 2 elevado a menos 1. Isso daqui dá a mesma coisa de 2 elevado a 1. E isso dá 2, dando um valor positivo, certo? Agora vamos colocar x valendo igual a zero. 2 elevado a menos 0 dá igual a 2 elevado a 0, que dá 1, que também é positivo. E agora a gente vai colocar o x valendo 1. 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2, que dá a mesma coisa, sempre em valores acima de 0. Então, esse valor aqui ele sempre será positivo, tá bom? Então, eu já sei que o A sempre será positivo. Coloquei um sinal de igual aqui, simplesmente só para a gente lembrar dessa informação, tá bom? Lembrando que o A sempre será positivo devido a esse fator aqui, ó. Lembrando daquele conhecimento prévio de 2 elevado a menos x. Então, se o de cima é positivo, sempre será positivo, o que determina que ele é menor do que zero, ou igual a zero, é o de baixo. Por quê? Porque é aquele jogo de sinal, que a gente relembrar aqui, ó. Temos um mais em cima. O único sinal que eu posso colocar aqui embaixo, para que ele dê menor ou igual a zero, é o menos. Por que o menos? Porque ele vai fazer com que seja negativo. E todo número negativo é menor do que zero. Tá bom? Continuando aqui. Pronto. Então, esse cara aqui de baixo, eu tenho que saber quando ele será negativo para poder ter essa resolução. Ele não pode ser zero, né? Por causa que isso daqui, eu vou até colocar essa informação aqui. Menos x, menos 1. Tem que ser diferente de zero. Porque se eu tiver um zero aqui, eu tenho uma indeterminação. Isso não pode acontecer, tá bom? Tenho essa informação aqui, viu? Aí, continuando a resolução aqui do problema. Então, eu tenho que saber quando é que ele vai dar negativo. Então, quando ele vai dar negativo, é quando ele, 3x ao quadrado, menos x aqui, menos 1, for menor do que zero. Eu tenho que analisar quando isso acontece. Aí, eu vou desenvolvendo aqui, ó. 3 elevado a x ao quadrado, menos x, menos 1. Para mim poder, digamos, passar esse menos 1 para o lado de lá, para a direita, eu faço uma soma, né? Eu tanto somo de um lado como do outro. Eu vou somar mais 1 de um lado e mais 1 do outro lado. Assim eu fico com 3 elevado a x ao quadrado, menos x, menos 1 com mais 1 dá 0. Então não vou colocar. Menor do que 0 mais 1 dá 1. É isso que está acontecendo aqui. Pronto, eu tenho esse problema aqui.
Olha, eu tenho uma base 3 aqui, porém eu não tenho uma base 3 aqui, para a gente relembrar daquele primeiro conceito, aquele conhecimento prévio que a gente deve ter. Se eu não tenho o 3 aqui, eu tenho que dar um jeito de aparecer esse 3. Ora, é só lembrar de outra coisa. Qualquer número elevado a zero dá 1, certo? Qualquer valor de A elevado a zero dá 1. Bom, então aqui, simplesmente eu posso fazer isso. 3 elevado a x ao quadrado menos x menor do que 3 elevado a zero. Tá bom? Olha, aqui a gente tem a mesma base. E essa base é maior do que 1. Então, nesse caso, para acontecer isso daqui, eu vou precisar que x ao quadrado menos x seja menor do que zero, por aqueles conhecimentos prévios que eu apresentei a vocês anteriormente. Tendo isso, eu vou analisar essa inequação aqui. Ó. Eu vou analisar esse lado aqui. Analisando esse lado, eu vou fazer aqui uma reta e vou calcular as raízes, né? Que aqui é o valor de x, tá bom? Essa reta aqui. Para quê? Para que eu possa analisar o sinal dessa função aqui. Ora, eu tenho x ao quadrado menos x. Eu vou fazer ele aqui para mim saber as raízes. Aqui eu posso fazer x vezes x menos 1 igual a zero. Então, eu tenho x' igual a zero ou x menos 1 igual a zero, que x igual a 1, que é o x duas linhas. Então, eu tenho x igual a zero ou x igual a 1 é as minhas raízes. Eu venho para cá e vou colocar a bolinha aberta. Por quê? Porque não tem sinal de igual aqui, ó, só tem o sinal de menor. Quer dizer, o símbolo, né? Aí, vamos ter 0 aqui, que é a minha raiz, e 1 aqui, que também é a minha raiz. Ora, o coeficiente A, aqui, ele é maior do que zero. Se ele é maior do que zero, a concavidade da parábola, que isso daqui é uma equação do segundo grau, vai ser voltada para baixo. Quer dizer, para cima, né? A concavidade. E aqui, entre 0 e 1, eu terei valores negativos. E aqui eu terei valores positivos. Tá bom? Valores positivos. Nesse intervalo de 0 e 1, eu terei valores negativos. Beleza. Agora, eu tendo valores negativos, aqui vai ser sempre esse 3 elevado a x ao quadrado menos x. Se os valores de x estiverem entre 0 e 1, eu vou ter aqui um valor menor do que 1. E valores menores do que 1, eu terei esse valor aqui negativo também. Então, aqui dará sinal negativo, que era o que a gente estava precisando, o b negativo. Vou até colocar aqui embaixo. Por exemplo, nós tínhamos a sobre b menor ou igual a zero. Ora, o A sempre é positivo, pela análise que a gente fez. E o B tinha que ser negativo, para poder fazer isso daqui. E quando é que o B é negativo? Embaixo aqui. Quando x estiver no intervalo entre 0 e 1. Então, a solução do meu problema é, eu coloco colchetes abertos para o 0 aqui e colchetes abertos para o 1. Isso daqui é a minha solução do meu problema. Esses são os valores que x pode assumir para que essa inequação dê certo, tá bom? Então, essa é a solução. Aqui nós temos a resolução, eu coloquei um pouco bagunçado, mas espero que vocês compreendam o problema. Qualquer coisa é só mandar lá no grupo do WhatsApp que a gente tenta explicar o que ficou meio obscuro, tá bom?